pessoal aí entrando. Cláudia, Anderson, meu amigo Anderson, como é que você tá? Nos horários por você. É porque a gente teve que adiantar um pouco o horário da live. Se vocês puderem ajudar divulgando aí com o pessoal para poder entrar. Nosso tema hoje da live é sobre problema relacionado à educação, tragédia da educação brasileira, para a gente poder entender por que a nossa educação está do jeito que está. Obrigado. Vai avisar nos grupos. Hoje o tema é importante, hoje o tema é muito importante. Graças a Deus, meu amigo. Muito bom. Não desista. Seja firme. Gabriele, minha amiga, também entrou. Convidando o pessoal. Renan da Costa. Seja bem-vindo, Renan. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá saindo bom, se tá saindo baixo, porque hoje eu tô sem os meus fones, então não sei como é que tá saindo o som. Me falem, por favor, quem tá online aí. O tal do aprendizado também tá aí online. Só tá entrando. Som perfeito, que bom, graças a Deus. Mary também, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. O pessoal está chegando aos poucos. Enquanto o pessoal está chegando, eu estou preparando aqui. A gente basicamente hoje vai falar sobre a tragédia da educação brasileira e por que ela se põe, e talvez falar por que também as soluções que são dadas geralmente pelos políticos elas não funcionam, tá? Via de regra, as soluções que as pessoas consideram serem importantes para a resolução do problema da educação, elas não funcionam porque o problema tem outra raiz, e a gente vai ver mais sobre isso, tá? E no final também eu vou falar um pouco sobre a apostila de estudos sociais, História e Geografia do Brasil, que eu desenvolvi tanto para a escola quanto para as famílias homeschoolers, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui da apostila, como é que ela ficou, como é que é o processo dela, para vocês conhecerem, tá? Então, quem estiver interessado, eu vou mostrar também essa apostila.
Célio Barros, professor de física, sempre presente também. Bom, pessoal, vamos começando, e à medida que a gente vai falando, o pessoal vai chegando, também a live fica salva, depois vai pro nosso canal lá no YouTube. Bom, o tema hoje é a tragédia da educação brasileira, ou seja, por que a educação que nós temos hoje no Brasil, ela não só é uma tragédia anunciada, mas como ela chegou no estado que ela está. A educação no Brasil ela tem um início histórico um pouco diferente de outros países vizinhos aqui da América Latina, né? Da própria América de uma maneira geral. As nossas universidades surgem muito depois do período que os outros países. Por exemplo, no século XVI propriamente, século XVI, XVII, a gente já tem universidades na América Espanhola, se eu não me engano, a Universidade de San Marco. Mas aqui no Brasil esse processo demorou, né, começando ali no final do século XIX, início do século XX, quando a gente efetivamente tem as universidades se formando no Brasil. E a educação, por um bom tempo também, principalmente após a expulsão dos jesuítas por Pombal aqui no Brasil, a gente tem essa precarização da educação ainda mais, né? E a educação ela vai sofrer uma série de processos, e dentro desses processos eles também vai estar relacionado o fato da gente ter movimentos educacionais aqui que estão sempre ligados a ideologias próprias, projetos de poder, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, quando a gente fala sobre educação brasileira, a gente tende a olhar, e sempre quem vem primeiro à nossa cabeça é o bendito do patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. Paulo Freire, que é uma figura extremamente ovacionada no Brasil, também fora do Brasil, e não é de se estranhar que ele seja ovacionado dentro e fora do Brasil, porque Paulo Freire segue uma ideologia, uma mentalidade educacional que é bem própria, né, dos seus pares, tá? Porque eles acreditam que Paulo Freire está ali acertando na mosca o que é a criação de uma mentalidade crítica, de uma formação social do aluno. Entretanto, a gente sabe que Paulo Freire, como eu já pude falar em outras lives aqui, peca, principalmente dentre tantos os seus erros, peca na sua antropologia filosófica. O jeito que ele vê o homem é o problema que nos atinge prioritariamente. Porque Paulo Freire olha para o homem de uma maneira que a Bíblia não olha para o homem. Paulo Freire olha para o homem como protagonista de si e da sua história, né? A ideia um pouco do escritor do século XV, Pico della Mirandola, que é a ideia de eu sou criador e criatura de mim mesmo, né? Eu faço o meu processo, então as coisas são relativas a mim. Isso é interessante porque quando a gente percebe esse processo, a gente sabe que a gente está trabalhando justamente na ideia da autonomia do ser, né? E aí o livro mais importante do Paulo Freire é a Pedagogia da Autonomia, que é da qual eu mais me oponho, porque eu acredito que a autonomia, não estou falando aqui de autonomia de um aluno cortar e escrever sozinho, eu digo autonomia no sentido puro da palavra de autonomia, ou seja, eu é que sou a minha própria medida das coisas. Isso acaba sendo o retrato perfeito do homem caído, o homem que é rebelde contra Deus, o homem que se acha suficientemente conhecedor do bem e do mal, podendo julgar essas coisas como tal, porque agora ele é esse próprio padrão. E esse é o problema básico, porque
Paulo Freire acredita que o ser humano possa ser protagonista da educação, e para nós a educação não é protagonizada por humanos, mas protagonizada por Deus, que é o Criador de todas as coisas, das coisas que são alvo dos nossos estudos. Bom, eu vou falar mais dele ao longo desse processo, mas basicamente a gente sabe que a nossa educação ela tem índices horríveis, medonhos. Quando nós olhamos para os índices de educação, nós ficamos estarrecidos. Nós estamos mais de 200 anos atrasados em leitura. Nós temos um índice de analfabetismo funcional ao final do ensino médio de mais de 90%. Alunos que saem do ensino médio têm a capacidade de leitura de alunos correspondente a alunos de terceiro ano do ensino fundamental. Tá? Então a gente vê, quando a gente vai ser avaliado no PISA, então numa avaliação internacional, a gente está lá embaixo, está entre os últimos, a gente perde muito de países africanos que vivem guerras civis, que vivem com turbilhões históricos muito piores do que o nosso. E a gente começa a se perguntar e fala assim, tá, mas por que isso acontece? Será que o problema é efetivamente... né, um ponto de o problema é efetivamente curricular? Será que o problema é falta de investimento? Será que, sabe, as perguntas elas vão surgindo o tempo todo, e é importante nós entendermos que a questão é uma questão de método, é a questão do método que eu utilizo dentro da minha sala de aula, porque não é propriamente em que lugar eu quero chegar com a educação, mas como eu faço para chegar aos meus objetivos na educação. Isso é importante porque quando a gente fala desse processo, né, de formação da educação brasileira, de resultados da educação brasileira, a gente sempre primeiro tende a associar o problema da educação brasileira com investimento. Tá? Esse é o primeiro problema. A gente olha para a educação brasileira e fala assim, falta dinheiro. Tá? E isso por anos e anos isso é defendido, e interessantemente não há um candidato que não chegue diante dos debates e chegue diante dos palanques e fale, nós vamos investir ainda mais em educação. E o Brasil tem ali, proporcionalmente, os seus índices de investimento de educação bem alto. Para vocês terem noção, eu estava separando aqui, por isso eu estava mexendo no computador, para vocês terem noção como é que foi o aumento de investimento na educação, só para vocês terem uma noção basicamente. O investimento na educação, saúde e educação, tá. O investimento na educação no período de 10 anos, dos últimos 10 anos, tá? Entre 2007, mais ou menos ali, e 2017. Nesse período, para vocês terem noção, os gastos saltaram de 39 bilhões e meio de reais para 112 bilhões de reais e 100 milhões, 112 bilhões e 100 milhões de reais. Vocês conseguem compreender isso? É um aumento real de mais de 180%. Tá? Não é pouca coisa. Nos últimos 10 anos, eu estou falando nos últimos 10 anos de governos anteriores, não estou falando nem de governo atual, não tem como a gente ainda medir, o governo não completou nem 100 dias. Em 10 anos, o aumento real é de quase triplicar o valor que está sendo aplicado na educação. Então, assim, é um valor real. Só na educação básica, para vocês terem noção, isso é de uma maneira geral, o gasto federal. Com a educação básica, a União passou a gastava-se 5 bilhões e passou-se a gastar 10 bilhões, ou seja, dobrou praticamente, né? Estou falando praticamente porque não são números fechadinhos, ou seja, praticamente se dobra o valor, né? É 5,1 bilhões e 9,9 bilhões. Praticamente se dobra a quantidade de investimento em educação básica na educação brasileira.
Se você vê o gráfico de quanto se gasta, né, em livro didático, alimentação escolar, dinheiro direto na escola, Pronatec, isso tudo, essa formação toda, interessantemente, é muito maior ao longo dos anos. Se você percebeu quanto o governo tem gastado, aí quando pega ali 2016, 2017 a gente tem uma redução porque a gente está no meio da crise, obviamente, é claro. Então assim, não dá para permanecer a mesma quantidade de investimentos. Mas se você entender como crescente, o gráfico, por exemplo, se você pegar aquele gráfico de área, a área que está na educação ela está muito mais homogênea na questão do investimento, né? Os gastos estão mais bem estruturados. E aí você pensa, poxa, triplicou o investimento em educação, mas por que a educação está ruim? Porque o problema da educação não é mais dinheiro. Se você pegasse esses 112 bilhões de reais e distribuísse, uma situação hipotética aqui, fechem as escolas públicas, peguem esses 112 bilhões de reais, vamos botar melhor, porque 112 bilhões de reais a gente está falando de fiéis e tudo mais. Vamos pegar aqui os 10 bilhões de reais. Pega os 10 bilhões de reais, distribui entre as escolas particulares. E ainda assim, você consegue fazer, porque aqui a gente está falando só de verba da União, ainda tem a verba recolhida pelo Estado e ainda tem pelo município, tá? Mas ainda assim, vamos pegar só da União. Distribui esses 10 bilhões de reais entre as escolas particulares. As escolas teriam um crescente enorme. Se você investir isso numa educação séria, de qualidade, você consegue resultados infinitamente melhores do que você conseguiria numa escola pública. E a prova disso é quando você pega uma escola de pequeno porte ou médio porte, que não tem um orçamento muito grande e consegue bons resultados. Como é que ela consegue bons resultados? Não é porque efetivamente ela tem muito dinheiro, mas porque ela trata o problema de um outro jeito. E a gente vai ver qual é esse outro jeito. Consegue compreender aqui? Então o problema não é o orçamento em si. Não é a quantidade de dinheiro que eu ponho dentro da escola. Sim, eu concordo que a má administração do dinheiro também é um problema. Claro, com certeza é. Mas você vê que ainda com toda essa quantidade de dinheiro, 112 bilhões de reais, ainda assim, a educação de uma maneira geral, no âmbito federal, é extremamente largada. Porque o problema não é dinheiro. Agora, você pode olhar para um outro lado, dentro ainda dessa mesma olhar de necessidade de reforma, nessa reforma financeira, estrutural, você vai falar assim, mas o problema então eu já sei. Pega esse dinheiro e remunera melhor o professor. E aí está um problema também. O problema não é a remuneração do professor. Se você pega países na Europa, a remuneração do professor não é uma coisa astronômica. Eles não estão... O professor não é mais valorizado no sentido financeiro. Lógico, tem bons salários, o piso é muito bom, mas se você olhar o piso salarial de um professor em média na Europa, não é nada muito além do que você encontra em outros lugares. A diferença é o reconhecimento social do que aquilo faz. Mais interessantemente, o Dr. Douglas Wilson, ele faz uma relação do seguinte: o professor não pode ser motivado pelo seu salário. Isso não deve ser a motivação primária do professor, porque senão ele peca exatamente no ponto que a gente lê lá em João 10, de 7 a 13. Jesus fala, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida. E ele fala, olha, o assalariado, que seria aquele que está tomando conta das ovelhas, ele só faz de acordo com o seu salário. Ele recebe, ele trabalha. E mais, o assalariado, quando vê o lobo, ele não se preocupa, ele vai embora. É diferente do pastor, porque o pastor está ali para dar a vida para as suas ovelhas, ele está ali para matar o lobo. E aí o Dr. Douglas Wilson faz essa comparação genial. Olha, se você é um professor que se baseia basicamente em seu salário para fazer o seu trabalho, você é como um assalariado, que está pouco se importando com a vida dos seus alunos. Você não está ali preocupado com aquilo que está acontecendo. Você está preocupado com o seu salário. Recebeu o seu salário, você vai embora. Deu seu horário, ó, você picou a sua mula. Mas é diferente. Nós, como professores, devemos ser diferentes. Eu vou falar isso depois, quando eu falar qual é a reforma que nós precisamos fazer.
Então a gente viu que o problema financeiro, administrativo, estrutural da escola não é o problema. É claro que é um problema, por exemplo, em São Luís do Maranhão, ter agora pessoas estarem terminando escolas que eram feitas de latão para criarem escolas de alvenaria. É absurdo, ok? Isso é um absurdo, isso atrapalha na educação, mas não é a quantidade de dinheiro que faz isso efetivamente. Ainda que tivéssemos escolas em boa qualidade, né, de habitação, ainda assim isso não seria suficiente, porque o problema não é estrutural em si, financeiro em si, porque dinheiro tem, dinheiro está sendo aplicado, e ainda que você queira olhar para as escolas nos bons lugares, onde estão sendo muito bem, investidas, elas precisam efetivamente, ainda assim não conseguirão alcançar essa questão, né? A Meir Medeiros falou: João, o problema é que o salário dos professores é mísero. Sim, o salário do professor ele é baixo. E eu não estou falando que não se deva valorizar mais o salário do professor. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que extremamente defendo isso. Defendo a necessidade do professor ganhar mais, receber mais. É indigno que o professor tenha que trabalhar em 3, 4 escolas para poder fechar o seu orçamento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não vê isso em nenhum lugar do mundo. Quando eu contei isso nos Estados Unidos, que os meus professores, eu não tenho todos os meus professores como dedicação exclusiva para mim, eles falaram: como assim? Não, o professor, ele vai, tem que trabalhar aqui, de tarde ele trabalha lá e de noite ele trabalha colar, porque ele precisa fechar o orçamento dele. Mas o que eu estou falando é que o professor não pode se motivar por isso, porque ele sempre vai se sentir menosprezado. Porque ainda que seja, um piso salarial é uma média. E ainda assim há lugares que não pagam o quanto você merecia. Enquanto há lugares que podem estar pagando uma hora-aula R$300, tem lugares que pagam a hora-aula 12. Entende? Isso é um mundo. E tem um piso mínimo. Entende? Eu acho que o problema é, precisamos valorizar mais os nossos professores, sim, salários dignos, sim, mas o problema não é dinheiro. Porque dinheiro não vai funcionar. Porque se você for para uma escola de rico, daqui do Rio de Janeiro, em que a mensalidade é 5, 6, 7, 10 mil reais, e a hora-aula do professor é 120, 150, 200 reais que seja, ainda assim o problema continua o mesmo. A gente continua tendo analfabeto funcional. Só que é analfabeto funcional que sabe ler alemão. É analfabeto funcional que sabe falar francês. Entendeu? O problema é esse. Todo mundo entendeu esse ponto? A gente pode continuar? Então, outro ponto também que a gente precisa dizer é o seguinte: a burocracia também é um empecilho para que a proposta da reforma possa seguir adiante, né? A gente precisa reduzir a burocracia do Estado, a gente precisa reduzir a burocracia dentro da escola, né? Hoje em dia, se você quer ensinar alguma coisa diferente para os alunos, você tem que dar os 1000 porquês e você ainda tem que seguir um currículo mínimo básico, né? Que é uma porcariada, que aquilo é feito sei lá para quê, e não funciona, aquilo dali não é prático, aquilo dali não é adequado à realidade, ainda que se diga que aquilo foi feito para que o menino do norte e do sul estejam aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é balela, tá? Precisa se diminuir a burocracia do Estado, isso é importante, mas ainda assim, diminuindo a burocracia, investindo dinheiro, dando melhores salários para os professores, isso não resolve o problema, isso não resolve a crise na educação brasileira, porque a crise, como eu disse para vocês, não está só na escola pública, a crise está na escola de elite, a crise está naquela escola muito, muito boa ali do seu bairro ricão da sua cidade, entendeu? Que o cara cobra 3, 4, 5 mil, porque o problema está ali, intrínseco ainda, a tragédia ainda está posta. Porque aquele professor ainda é o mesmo. Agora, outros vão defender uma reforma curricular. Ou seja, o que precisa é nós precisamos elevar os padrões acadêmicos lá em cima. A gente nem precisa tanto de dinheiro, a gente já entendeu, a gente tem dinheiro, a gente só precisa de administração melhor, diluir a burocracia, poder dividir melhor esse dinheiro, que a gente consegue também dar melhores salários para os professores, mas a gente precisa botar no mais alto nível o currículo. Isso é importante,
como uma reforma estrutural financeira também é importante. Entendam aqui que quando eu estou falando desses dois reformas, eu não estou as condenando, eu não as estou condenando do todo. Eu não estou falando que a gente tem que pegar a banheira e jogar água, beber, tudo fora junto. Não. É importante que nós saibamos administrar melhor o dinheiro. É importante que os professores ganhem mais. É importante que nós diminuamos a burocracia. Entende? Mas é importante, por exemplo, quando a gente fala de reforma financeira estrutural, a gente tem que falar, por exemplo, dos vouchers educacionais. O cidadão paga o seu imposto e ele não pode escolher que tipo de educação que ele vai ter, se é uma educação confessional, se é uma educação laica, se é pública, se é privada. Eu gasto por aluno X. Olha, pai, você tem X para gastar com seu filho. Você pode gastar esse X na escola pública, você pode gastar esse X na escola particular. Não importa, você tem que gastar esse dinheiro. Gastado esse dinheiro, o pai ele tem autonomia de escolher em que colégio o filho dele vai estudar. E isso promove uma competição entre as escolas, porque eu só ganho dinheiro à medida em que minha escola vale a pena. O voucher na educação é uma medida essencial que nós precisamos ter. Nós precisamos desenvolver a possibilidade do cidadão escolher onde o filho dele vai estudar e como vai estudar. E por isso que o homeschooling também vem nesse processo. Porque o homeschooling é o quê? É você dar mais uma opção para o pai escolher. Isso não significa que ninguém não vai ter nada, não vai ter nenhum parâmetro, vai ser anarquia. Ninguém está querendo anarquia. A gente está querendo a possibilidade do pai escolher diante de uma miríade de possibilidades educacionais. Falar, não, eu quero esse, eu quero aquele, não quero assim. Não, olha, eu vim aqui nessa escola, essa escola não me atende mais, o meu voucher não vai mais para cá. Eu pago educação, a gente vive num welfare state, a gente vive num estado de bem-estar social. Então, é garantido a mim, pelo menos constitucionalmente, as coisas básicas, entre elas o quê? A educação, saúde e segurança, que é o tripé que todo mundo fala aí, porque nós temos um estado de welfare state. Então tem que garantir isso. Se não garantir isso, por isso que a gente tem SUS, por isso que a gente tem escola pública e tudo mais. Agora, é importante, se eu garanto educação, eu dou a possibilidade para o pai escolher qual é a melhor educação. Olha, eu botei aqui nessa escola, não valeu a pena, então eu tiro. E se eu quero recuperar aquele dinheiro, o que eu tenho que fazer? Fazer uma educação melhor para que suficientemente o pai fale assim, não vou mais naquela, vou naquela outra. Isso, inclusive, melhoraria os resultados dentro das próprias escolas públicas, que hoje não são desafiadas, são, na verdade, centros de, muitas vezes, de pessoas que não conseguem trabalhar por causa das dificuldades, e, além disso, também, onde tem muito professor ali que não faz nada, a gente sabe disso, e vai ter um monte de gente aí se doendo, depois pode se doer, porque eu sei que tem um monte de gente que não faz, tem um monte de gente que chega bêbada na sala de aula, tem gente que chega e não dá aula nenhuma, tem gente que vai lá para falar de porcaria o tempo todo dentro da sala de aula, só vai para incentivar os jovens a fazer porcaria, porque acha que aquilo ali é palanque político para falar das suas ideologias nefastas, então ele vai para lá para poder fazer a sua propaganda, como é o Colégio Pedro II, que é centro do PSOL, que vive sendo investigado, mas não dá em nada, porque quem é amigo do poder não consegue nada. Mas é isso aí. E tem pai que adora, meu filho tem que estudar no Pedro II, porque o Pedro II, porque o Pedro II... Aí pro teu filho usar saia e batom para poder ir pra escola. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade de fiscalizar aquilo. Porque se você chega e fala assim, não vou dar o meu dinheiro pro Pedro II, eu vou dar pro colégio da tia Teteca. E aí o Pedro II vai ter que parar de fazer essas porcaria e voltar a dar aula, como sempre foi. Você está entendendo? Porque o Pedro II, quando foi criado por Dom Pedro II, era um colégio de excelência, onde se formaram as maiores mentes do início do século XX. Mas aí o bonito começa na década de 50 do século XX. Não, porque tem que parar com o latim. Não, porque tem que parar com isso. Tem que modernizar, tem não sei o quê. Bobagem. É um lixão. Entendeu? Então, se tivesse isso, ia acabar. Porque esses caras iam ter que sair. Esses caras iam ter que melhorar. Entendem isso? Bom, outra reforma que é importante é a reforma curricular. Tá? Ou seja, a ideia de que eu tenho que ter um currículo principal de alto nível, onde a gente vai abordar isso tudo. E quais são as principais demandas que as pessoas trazem para isso? Analfabetismo funcional, as pessoas elas não conseguem saber o básico do seu país, elas não conseguem
não conseguem articular conhecimentos, é como se vivessem numa grande alienação. Outro dia eu vi, eu não sei se era daquele canal, acho que é Jacaré Banguela, alguma coisa assim. E aí ele chegou diante de dois rapazes e falou assim, completa a música, Teu Amor Me Pegou, do Pablo Vittar. Cantaram tudo. Aí ele, deitado eternamente, berço esplêndido, não sei. Ah, isso eu não sei, moço. Foram embora. Mas o problema é cantar o hino. Eu entendi. Mas aí, o ponto que vocês têm que entender é que as pessoas estão preocupadas. Tem um livro nos Estados Unidos, eu até anotei o nome aqui, What Do Our 17-Year-Olds Knows? Que é o que os nossos alunos, os nossos de 17 anos sabem. E era impressionante deles não saberem o que é falado no Brasil, né? Qual língua é falada no Brasil, qual é a capital, em qual continente os Estados Unidos se encontram. Eles não sabem, entendeu? Não sabem mesmo. Isso é interessante. Além disso, tem um livro também muito importante que é Why John Can't Read, que é por que o Joãozinho, né, não consegue ler. E a ideia desse livro é mostrar como o abandono do método fônico, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos isso aconteceu, foi responsável pelo grande índice de analfabetismo, que as pessoas não conseguem ler. Tá? Esse livro é essencial, Why John Can Read. Isso é importante. Ou seja, as pessoas acreditam que o caminho é então botar um alto padrão de um currículo. Ou seja, um currículo assim, sabe, alto nível. Isso é importante? Assim como a questão financeira. Mas ainda assim não resolve o problema. Porque o máximo que você vai ter vão ser pessoas que vão poder falar várias línguas, mas ainda assim a crise vai continuar. Por que eu estou falando isso? Porque essa crise que eu estou falando o tempo todo é uma crise moral. A tragédia da educação brasileira é a tragédia da moralidade da nação que nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade extremamente imoral. E essa imoralidade entra em nossas salas de aula. É importante a gente entender que ainda assim a questão curricular não alcança tudo, porque ela está partindo de uma doutrina chamada igualitarismo. Ou seja, a gente vai botar todo mundo no mesmo nível. Todo mundo aqui, ó. O problema é que o igualitarismo é uma ideia de que há uma igualdade absoluta entre todos os homens, no nível cultural, social, econômico, cívico. Isso não é o ponto. Nós não conseguiremos isso, porque essa doutrina ela é utópica. É interessante que nessa visão, somente, se a gente só olhar para a parte curricular, a gente vai pensar que resolve quando eu ponho todo mundo no mesmo nível, mas isso não resolve. Porque eu preciso ainda lidar com um aluno que tem outras questões. Porque eu sempre falo isso, e eu falo isso de uma maneira muito enfática. Educação é sobre questões últimas da vida. Entendam questões últimas como perguntas que nós fazemos e que nos elevam à metafísica. Ok? Educação que não nos eleva às questões últimas, ela é inútil. E inútil não no sentido aqui utilitarista, efetivamente, mas ela não nos liberta, como é a proposta da educação das artes liberais. Esse é um parênteses importante, tá? Inclusive, quando a gente estava lá no Maranhão, essa foi uma das perguntas. Arte liberal é porque tem alguma coisa a ver com os liberais, com os liberals lá dos Estados Unidos? Não, é liberal no sentido de liberdade, de que aquilo dali é o livre pensar, tá? Então, é importante a gente entender que o principal argumento é que existem conteúdos centrais que todo estudante precisa, mas que poucos estão absorvendo. Ou seja, o problema não é mais conteúdo. Porque se for por mais conteúdo, você pega o currículo brasileiro.
O que o aluno tem que estudar de física, química e biologia é inimaginável. Porque ele tem que dominar tudo, do movimento ali na física clássica até buracos negros na física quântica. Sabe? Da física clássica, né? Até a física moderna. É uma coisa assim de louco, desumana. O aluno estuda tudo, citologia, anatomia, zoologia, ecologia, tudo. E você pergunta para ele o que é uma relação intraespecífica? O que é uma relação de competição? Ela é mais, menos, mais zero? Ele não sabe. Comutação, o cara não lembra mais o que é isso. Por quê? Porque aquilo ali é só conteúdo. Então não basta eu só dar conteúdo, nem também só dar dinheiro. Eu preciso fazer uma reforma que reforme o ser humano por todo. E aí entra a minha questão. A tragédia brasileira, ela não é resolvida com mais conteúdo nem com mais dinheiro. Ela só é resolvida com uma reforma moral. Por que eu falo isso? Porque a agenda que se estabeleceu para poder dominar a educação no Brasil é uma agenda que vai de encontro com a moralidade cristã fundamental da nossa sociedade ocidental. Ok? O projeto de poder que controla as nossas escolas é o projeto de poder que tem basicamente em mente a ideia de que nós precisamos desconstruir a moralidade vigente. Porque essa moralidade, ela é, primeiro, na visão deles, hipócrita, e segundo, ela é atraso para o progresso. Ok? E é por isso que o Dr. Gary DeMar, no seu livro publicado pela Monergismo, quem controla a escola governa o mundo. Porque quando eu controlo a escola, eu formo os próximos pensadores da sociedade. Não pense que um professor ele é inocente quando ele entra em sala de aula. Ele sabe o que ele está fazendo. Não existe esse processo de inocência. Então, esse projeto de controle que está se estabelecendo, que já se estabeleceu durante anos na nossa educação, ele é permeado por uma visão de mundo que vai de encontro à visão de mundo cristã. E se você quer saber mais do que isso, você tem que assistir o documentário A Agenda, que está no YouTube, legendado, tem até dublado. Dublado é uma porcaria, mas tem lá legendado. Veja, assista, reassista, tome nota e comece a perceber e abra os seus olhos. Porque a educação, ela serve a um propósito específico: formar 98% de analfabetos funcionais. Tem um serviço de poder muito grande, porque é massa de manobra, ou como Lenin escreveu nos seus escritos, é o idiota útil que eu preciso para poder movimentar a revolução que precisa ser feita. Eu preciso daquele que morre pela revolução. Eu preciso daquele que se mata para que a revolução aconteça, até que então eu estabeleça aquela máxima do George Orwell: todos os animais são iguais, mas uns animais são mais iguais do que outros. Essa é a ideia. Os porcos são mais iguais. Então você precisa entender que não é efetivamente o problema, que não é falta de dinheiro, porque a gente viu que são 112 bilhões de reais. Um dinheiro que a gente não consegue sequer mensurar. O problema não é um currículo cheio e rico, porque você pode botar isso para uma criança, só que ela vai continuar não absorvendo, e ainda que ela absorva, isso não vai transformar o problema dela, porque o problema dela é moral.
Porque dentro de sala de aula se relativiza os valores como bem, verdade, bondade, beleza, Deus, família. É um processo de implosão. Quando você pega você pega os próprios formadores ali da escola austríaca, eles vão falar, por exemplo, Herbert Marcuse vai falar: olha, nós vamos ensinar para eles que a neve é preta até que eles falem que a neve é preta. É um processo educacional muito interessante. Eu relativizo o básico e depois eu relativizo o que eu quiser. Está entendendo? Se eu consigo relativizar as coisas visíveis, se eu consigo tentar enganar os sentimentos, eu engano o que eu quiser. E aí, C.S. Lewis vai fazer isso de maneira ainda mais brilhante do que qualquer um no seu livro Abolição do Homem, em que ele pega um livro de língua inglesa que é utilizado para ensinar crianças, jovens. Ele vai falar: esse livro aqui é uma porcaria, porque ele faz exatamente isso. Ele tenta relativizar o tempo todo. E é interessante a gente parar para ver que C.S. Lewis cita um negócio engraçado, né? Que a gente tenta relativizar tudo na educação. Ele fala assim: você já percebeu que para a literatura o amor não é relativo? Você vai pensar: como assim, João? É claro, porque quando o cara ama, quando o autor tá amando, você pega um autor romântico, ainda mais daquela geração mais de morte e tal, cara, você pega um autor romântico, que é aquilo ali? Senão aquele amor, não há quem conteste aquele amor, não há quem conteste a beleza da minha amada, porque aquilo não é relativo. Se a literatura não permite a relativização dos seus conceitos, por que nós permitimos? Isso é um absurdo. Isso é absurdo. E por isso eu falo que nós precisamos de uma opção moral, né? Nós precisamos estabelecer escolas privadas, confessionais, cristãs e também a possibilidade de educar em casa, tá? Isso é muito importante. E aí, a pergunta que sempre fica é: como é que a gente vai fazer essa revolução moral? Sendo sal e luz, tá? Sendo efetivamente o que Jesus falou para si. Você, professor, entra em sala de aula, você é um missionário. Ok? Você, professor, tem que fazer a sua parte. Você, pai, tem que fazer a sua parte. Você, filho, também tem que fazer a sua parte, se tiver algum aqui me assistindo, ou seu filho estiver assistindo junto com você. Você tem que fazer a sua parte. Ser cristão, moralizar o ambiente em que você está. Entende? Isso é muito importante. Não basta só a gente estabelecer um currículo cristão, mas nós temos que fazer Deus ser o centro da nossa sala de aula. E eu já falei isso aqui: você não vai perder o seu emprego nem nada disso, mas você precisa efetivamente entender que o seu trabalho como um cristão deve estar impregnado pela sua visão de mundo. Ok? Isso é muito importante. A educação de valores não é somente uma transmissão de crenças, mas também um processo integrado ao currículo básico, que prover ao estudante uma clara articulação das normas e conceitos que sustentaram a sociedade democrática livre desde a fundação. Assim, a educação laica, anticristã, deve ser rejeitada. E aqui eu dou um alerta para os pais que estão com os filhos em escolas públicas ou laicas. Você não tem opção no homeschooling, ótimo. Mas você tem que ter um trabalho de restaurar os seus filhos. Não deixe os seus filhos entregues, por favor. Ok? Trabalhe com seus filhos, perguntem, aproveite. Eu já falei isso na live sobre o Ministério Familiar da Educação. Eu falei isso: aproveite a lealdade dos seus filhos. Os seus filhos honram vocês, os seus filhos buscam se afirmar no que vocês afirmam, né? É importante. Só que a gente tem que entender é que no ensino público a gente não vai conseguir muita coisa porque o Estado é laico. Mas se você está lá num colégio que
não é confessional, você vai lutar todo dia com seu filho, você vai fazer culto doméstico todo dia com seu filho, todo dia você vai perguntar o que houve, o que aconteceu, você vai olhar o caderno, você vai olhar o livro. Dá trabalho, dá, mas foi por isso que você quis ser pai, né? Porque você quer trabalho. Ok? Então, é importante que a gente entenda que a nossa escola e que o nosso currículo, quando a gente fala de uma reforma cristã, não é batizar um currículo ou uma metodologia não cristã. Sabe? Não é passar aquele verniz cristão que nem a gente tem aí material e escola que se diz cristã, mas é sócio-construtivista, sócio-interacionista. Não, mas é porque a gente usa aí, só passa aquele verniz cristão para ficar bem bonito e no final das contas não é nada. A gente não quer secularismo batizado. Entendeu? Não adianta. A gente precisa efetivamente de piedade dentro de sala de aula. O que a gente precisa entender é que a gente não tem que atacar somente quando a gente fala, por exemplo, de problemas de droga, quando a gente fala problemas de gravidez precoce, de palavrão e tudo isso, são sintomas do secularismo da sociedade. E a gente não tem que atacar isso. O problema é que a escola, quando fala de moralização, ela acha que é o quê? Campanha contra drogas, campanha contra sexo na adolescência, não sei o quê. Isso é importante? Mas isso daí é atacar os sintomas. Nós precisamos atacar a raiz do problema. E a raiz do problema é o quê? Secularismo, humanismo, relativização, ausência de Deus dentro de sala de aula. Entende? A gente precisa entender isso. Talvez essas outras reformas não funcionem, a reforma estrutural e financeira e a reforma curricular, porque talvez elas estejam firmadas na areia. Quando a gente fala de uma reforma cristã, a gente está falando de uma reforma que está centrada no Evangelho, então ela está firmada na rocha, e por isso ela é mais efetiva. A tragédia da educação cristã, da educação brasileira, ela está relacionada necessariamente com o baixo padrão moral que se estabelece e o projeto de poder que se estabeleceu dentro do nosso sistema educacional para poder relativizar, quebrar e desfazer o que nós chamamos de sociedade ocidental. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, eu quero usar depois os próximos minutos para também poder mostrar a apostila que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui o que o pessoal já falou. Os professores não estariam qualificados para isso. A qualidade do ensino está diretamente ligada à capacidade técnica do professor. O mestre deve inspirar. E por isso a necessidade que eu já falei para vocês de a gente investir em formação de professores. E professores, formem-se a si mesmos também. Busquem ler mais. Sou estudante de psicologia e tenho visto como nas aulas de psicologia escolar, Paulo Freire é colocado como Deus inquestionável. Muito triste, exatamente. E se vocês lerem Paulo Freire, vocês vão pensar que é a Dilma que está escrevendo, tá? Isso é importante ser dito. Sim, o conteúdo curricular do Colégio Pedro II era riquíssimo no século XIX, exatamente. Dom Pedro fez isso. Dom Pedro, inclusive, disse que se não fosse imperador, ele seria professor, né? Um homem sensacional, falava 14 línguas, estudou mais de 14 áreas de conhecimento, geologia, filosofia, enfim. O homem era impressionante. Tanto que detratores de monarquias eram fãs dele. Nietzsche, Darwin, Vitor Hugo odiava a monarquia e era amigo de Dom Pedro. A realidade é triste, colégios que se dizem cristãos em minha cidade trabalham a agenda globalista. Desde que eu cheguei no Brasil, percebi isso. O problema moral da educação brasileira é muito grave. Foi um dos motivos para que me fez escolher o homeschooling. Quando fui estudar pedagogia na faculdade, piorou. Hoje eu não aplico nada que estudei. É preciso desconstruir tudo o que tem sido ensinado, tanto pais como professores e alunos, sem dúvida. É um problema muito grande, é um problema muito, muito, muito grande mesmo, e que a gente precisa selecionar de alguma forma. Porque senão a gente já está numa espiral decadente, e essa espiral decadente tem atingido tudo, inclusive colégios que se dizem cristãos, né? É um absurdo, assim, colégio cristão que a gente tem casos, né, assim, colégio
ícones, né? Colégio cristão que quer roubar aluno do outro, colégio cristão que trata igual gente do mundo, sabe? Isso existe a rodo. Colégio cristão só porque tá ligado a uma confissão de fé, a uma denominação, mas no final das contas é secularismo batizado, é todo mundo ali na ganância, ninguém tá fazendo missão é só para ficar bonito, para ver se alguém, para ver se cola, mas essa lixarada aí tem aos montes. Cuidado com o que é roupa cristã. João, qual é a medida para uma escola cristã? É a palavra de Deus, meça com a palavra de Deus, as atitudes têm que ser igual à palavra de Deus. Dever do Estado, estamos em condições de paz. Acompanhar a evolução dos filhos é gratificante. Falar de virtude ensinamos em casa. Assim, sem dúvida. Tá? Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês um pouco da apostila que eu falei para vocês. Vou tentar mexer aqui, peraí. Parará. Desculpem se ficar meio imprimido, mas é porque eu vou tentar virar aqui a câmera. Foi. Então essa daqui é a apostila, né? Estudos Sociais, edição para homeschooling, 6 anos ou mais, o que equivale a primeiro ano, ainda se você quiser comprar para o seu filho, que é o primeiro ano e tudo mais, tá? Então aqui tem o sumário. Então a gente começa com quem somos, ou seja, uma questão identitária mesmo do aluno, falando sobre casa, lar, família, né? Documentos, então a gente tem aqui os documentos, enfim, né? Casa, tipos de casa. A gente tem também aqui no sumário, depois a formação geográfica do Brasil-nação, as 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? Ou seja, quais são as características culturais, as características da vegetação, do clima, né? Bem básico, e Rosa dos Ventos também, para eles entenderem como se localizar, porque que algo está ao norte, está ao sul, centro-oeste, tá? Isso é importante. Depois disso a gente tem a formação histórica do Brasil-nação, que começa no descobrimento e vai até o final do Brasil-império, né? Pau-Brasil, Brasil-colônia, ciclo da cana-de-açúcar, vinda da família real portuguesa, independência do Brasil, Brasil-império. Por último, nós temos a República Brasileira, os símbolos nacionais, os presidentes da República e o processo eleitoral. Então, vou dar aqui uma passada para vocês verem, né? Então, a gente tem bastantes exercícios, né, para serem feitos. A gente tem sempre uma oração no final, tem sugestão de música e tem um quadro que a gente chama de mente cristã. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí aqui sobre o mapa do Brasil. Por exemplo, aqui, a gente está falando da Amazônia. Fala aqui. Nossa floresta amazônica deve ser preservada e cuidada. Muitos homens maus colocam fogo na floresta, matam animais e acabam com as matas. Quando nosso Deus criou todas as coisas, Ele nos deu esta ordem. E Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Vocês acham que sujeitar a criação é maltratá-la ou cuidá-la para a glória de Deus? Então sempre tem um momento ao longo do capítulo onde eles são levados a refletir sobre um tópico cristão. Aí esse aqui é um cordel, né? Cristão. Então nós temos aqui música, né? Eles cantam música, aprendem. Mais uma vez aqui, outro mente cristã. Então a gente tem aqui atividades. A gente fala aqui, por exemplo, das 4 virtudes cardeais, que a gente fez a live recentemente. Aqui para vocês terem noção, temos músicas para decorar, para memorizar. Então nós temos a seção Memorize, Eleve-se, Maravilhe-se, Cantarolando, né? Nós temos leitura de imagens de charge, quadros importantes, né? Nós temos aqui, tabela para gravar cada um dos capitães donatários. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais aqui. Obras importantes, também aqui o hino da independência, memorizando. Então aqui, por exemplo, as 14 línguas, as áreas de conhecimento, né? Esse daqui são tudo áreas de conhecimento de Dom Pedro. Café, Princesa Isabel a Redentora, a Lei Áurea. Aí tem aqui uma seção também que é leitura atenta, ou seja, ele lê o texto, né? E ele vai aqui responder de acordo com uma interpretação do texto, que é muito importante, né? Então a gente sempre tem aqui um revisando e memorizando, sempre tem uma oração para concluir o capítulo, né? Aí as bandeiras da República, o hino nacional,
charges, como eu disse, para completar as lacunas, as tabelas. E aí depois tem aqui sobre cada presidente da República, um resuminho bem básico, obviamente, até por causa da idade deles, sobre cada presidente. Eu dividi nos grandes grupos. A Primeira República, né? Depois a gente tem, né, tem caça-palavra e tudo mais. Aí depois vem a Era Vargas, sempre com uma explicação, ou seja, maravilha-se. Aí vem a explicação do governo Vargas. Aí ele aprende o que é legado, o que é golpe de Estado, né? Então aqui, ó, tem aqui tudo isso. Ele aprende lá também aqui no início, ó, o que é uma ditadura. Então ele vai fazendo aqui, ó, aí vem todo o processo, curiosidade, música, Garota de Ipanema, para ele aprender sobre bossa nova. E aí vem mais uma mente cristã, aí tem Jânio Quadros, tudo mais. Vem aqui, ó, da ditadura militar, né, o regime militar, todos os presidentes, sugestão de filme, para ele trabalhar com calendário, a noção de localizar, leitura de charge, né, leitura atenta mais uma vez, democracia, o que é democracia, os presidentes que vieram no período democrático, o plano real, Dilma e o Jair Messias Bolsonaro, que é o atual, Michel Temer, memorize, processo eleitoral, para ele fazer um modelo de urna eletrônica, para ele poder desenvolver propostas, para ver quem vota nele. E aí no final, tem aqui, ó, uma tabela, no final do capítulo 2 e do capítulo 4, que é uma avaliação semestral de estudos sociais, para você poder avaliar como ele está indo. Aí tem uma mensagenzinha no final e a bibliografia. Ufa! Espero que vocês tenham gostado. A ideia dessa apostila é justamente poder alcançar os alunos de uma formação. Quem aqui já trabalhou com material de História e Geografia do primeiro ano do ensino fundamental sabe que aquilo é uma porcaria, porque eles ficam um ano inteiro falando sobre o que tem dentro da escola, ou o que é a sua identidade. Pelo amor de Deus, a gente consegue dar conta disso em um pulo, tá? Beleza? Esse é o nosso material de educação cristã clássica, baseada aí na educação cristã clássica para História e Geografia, tá bom? A gente vai vender ele em e-book, tá? Acompanha aqui que a gente vai botar o valor, a gente ainda não tem ainda o valor definido, mas vai ser posto o valor, eu vou publicar aqui nos meus stories, também na minha timeline, e vocês vão poder adquirir esse material. É claro, a gente sempre pede. A foto final ficou muito bonita, olha isso aqui. Essa é a foto final da capa final, né? Muito bonito. E aí você vai poder efetivamente. Esse aqui é de uma aluna que me deu, muito fofinho. E aí efetivamente você vai poder você vai poder imprimir se você quiser. A gente a primeiro momento não vai vender o impresso, mas se houver uma demanda a gente pode também ver essa questão da impressão. Dúvidas, perguntas? Terem visto currículo altamente ideológico não impede? Como vocês preparam os meninos de pré-vestibular para o Enem? Então, a gente faz uma formação ao longo dos anos, ao longo dos 3 anos, fazemos simulados, fazemos essas coisas todas lá no Colégio Phronesis, no Phronesis Christian School. Nós fazemos simulados e tudo mais, e também preparamos eles para as provas, ensinamos ele o que tem que responder na prova. Infelizmente o Enem, que a gente sempre fala para eles, não é lugar de pensar, o Enem é lugar de responder, de você dar a resposta que o cara quer. Então a gente ensina para eles, problematiza dentro de sala de aula as visões do Enem, mas quando chegar lá fala, no Enem você vai ter que marcar essa opção, no Enem você vai ter que fazer isso. A gente tem que, infelizmente, se adequar. Enquanto a gente não consegue trazer outros exames, como por exemplo o CLT, que é um exame cristão clássico, a gente não consegue fazer muita coisa. Lixo, tudo lixo. Meu filho chegou no 2º ano do ensino fundamental e sabia tudo sobre igualdade, meio ambiente, mas não sabia estados e regiões do Brasil. Exatamente. Aqui ele vai ter que gravar, tem ali pedido no material, memorize todos os estados, as bandeiras dos estados, isso tudo ele vai saber tudo, quais são as regiões e tudo mais. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A live vai estar aqui salva e depois ela vai para o YouTube. Eu vou passar nesse final de semana eu vou subir tudo até essa live já lá pro canal. O canal, só vocês botarem João Marcos Paladino Coelho. Se vocês quiserem conhecer o Phronesis, é Phronesis Christian School, phronesis.com.br.
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.